contra o Atlético Paranaense, o clima tá ruim. Olha aí a postagem do Mauro César Pereira. Batata, foi isso que aconteceu, Mauro. O Tite não é mais técnico do Flamengo. O Flamengo entra aí num negócio completamente imprevisível daqui para frente, sem o treinador. Bom dia. Bom dia. Bem, isso aí eu postei menos de uma hora antes do jogo, né, quando eu recebi a informação de que realmente internamente se percebia um desgaste absurdo e não havia muita possibilidade de continuidade do Tite. E o jogo só confirmou isso, né? O jogo só confirmou isso. Uma atuação muito ruim, o time muito confuso. O Tite, eu falei isso na sexta-feira, quando estava lá em Montevidéu. Na quinta-feira, após o jogo, ele era assim a cara da derrota. Ele você percebia um homem abatido ao extremo, sem forças para reagir. Estava na cara que ele dificilmente conseguiria virar esse jogo. E aí ontem o time se apresentou mal mais uma vez, mudanças confusas, taticamente muito desorganizado. Vou dar só um pequeno exemplo. Matheus Gonçalves aberto na ponta e o Plata que é a ponta jogando por dentro. Ou seja, o Matheus até pode jogar ali, mas você mata ali o potencial do equatoriano, que é um jogador que mal foi aproveitado na sua função. Alcaraz jogando muito longe do gol, jogando quase como um volante, né? Praticamente um volante. Então você percebe ali que alguns detalhes do jogo o Tite já nem conseguia mais observar. Estava bem claro. E a torcida pegando no pé, vaiando, xingando, com muita raiva, né? E aí entra um problema crônico do Flamengo, que é direcionar a responsabilidade só para o técnico. Não que ele não tenha responsabilidade, mas só se direciona para o técnico. E aí os dirigentes, que são os mesmos, escapam ilesos, os jogadores que se arrastam, alguns importantes, saem ilesos, e você fica nessa roda viva. Agora, Felipe Luiz vai assumir interinamente. Esse interinamente, óbvio que dependerá de resultado. Se ele for campeão, for muito bem até o final do ano, claro que vai haver um clamor para que ele seja efetivado, mas é um completo voo cego, por algumas razões. Não tem nenhuma experiência no profissional, trabalha como técnico de futebol há meses, não tem nenhum ano, treinou o sub-17, depois assumiu o sub-20, e aí um risco também adicional, que é a panela de 2019. Vejamos se ele vai ser refém a ponto de colocar Gabigol e Bruno Henrique achando que voltamos no tempo, que está em 2019, ele baixou o caboclo Jorge Jesus, ele ia fazer os caras jogarem como jogaram há 5 anos, né? Se ele vai bancar o Arrascaeta incondicionalmente, ou pode até barrar, porque se arrasta em campo e ninguém investiga, questiona, para valer. O que acontece com esse rapaz há 2 temporadas, pelo menos, jogando mal fisicamente, sempre mal fisicamente, com raros momentos em que ele está bem, e por aí vai. Essa é a grande questão também do Felipe Luiz. Ele vai ser refém dos seus parceiros de 2019 ou será um técnico totalmente independente que vai escalar aquilo que ele está enxergando que é o melhor para o momento? A gente não sabe ainda. Mas foi uma tentativa, acho que até desesperada, de salvar a temporada, porque tudo indicava que o Tite não tinha mais condições de fato, depois do que vimos nos últimos jogos. E aí, para completar, aí é brincadeira, né? Na coletiva, perguntaram a ele se ele ia manter o goleiro da Copa, o senhor Matheus Cunha, contra o Corinthians. Ele falou que sim. Aí é maluquice. Aí é maluquice completa. O cara não quer se ajudar. O cara quer prejudicar ele mesmo. Porque o Matheus Cunha falhou no passado contra o Olímpia, falhou no passado contra o São Paulo, e aí, só depois que ele falhou contra o São Paulo, no gol que foi decisivo na Copa do Brasil, o São Jorge de São Paulo tirou e colocou o Rossi. Vamos resumir, tá? O Flamengo contrata o goleiro do Boca Juniors, acostumado a jogar na pressão. Vai jogar no Caldeirão muito pior do que foi esse agora, lá em Montevidéu, que foi no Paraguai, Defensores del Chaco. Torcida, atmosfera, mas muito mais forte, muito mais intensa do que foi nesse jogo agora. E aí ele põe um garoto, que há pouco tempo era da base, que falha nos gols. Mantém. Aí perde a Copa do Brasil por conta de um gol, uma falha dele do Ayrton Lucas, no gol do São Paulo no Maracanã. Aí no último jogo ele põe um goleiro que veio do Boca Juniors. Aí o Tite inventa essa coisa de goleiro da Copa, que na Europa existe, porque na Copa, o goleiro da Copa, o zagueiro da Copa, o lateral da Copa, o centroavante da Copa, que todos são reservas, pô. Ou um ou outro que não é reserva. A maioria é reserva. Aí o goleiro, vai você também para ter ritmo de jogo, já que nessa competição põe um time B. O Flamengo joga com toda a prioridade no Brasileiro, na Copa do Brasil, a ponto de ter colocado reservas contra o São Paulo no Morumbi, quando liderava o campeonato com uma rodada a menos, uma partida menos disputada, porque teve os jogos do Palmeiras entre esse jogo contra o São Paulo,
Ou seja, prioriza claramente a Copa do Brasil, aí ele põe um goleiro reserva para jogar, não tem cabimento. E ele, contra o Grêmio, foi um desastre. Uma semana antes do jogo contra o Atlético, aí na coletiva fala, não mudou nada, aí realmente não dá, aí não dá. Aí não dá. Se não mandasse embora, alguém teria que conversar com ele. Tite, o que é isso? Por que essa ideia? Chega pro rapaz e fala, você não está bem, você falhou, vou mudar o interesse do clube em primeiro lugar. Mas não ficar agarrado a esses conceitos. Não, eu prometi, eu falei, não existe isso. Eu não sei, não apurei nada ainda a respeito de detalhes, acordei há pouco, né, ontem trabalhei até tarde, acordei para fazer o programa, senão estava dormindo até agora. Então, vamos tentar descobrir se isso pesou ou não nessa decisão de mandar ele embora. Eu acho que não, porque antes já estava encomendada a demissão. Talvez tenha sido chamada a gota d'água. Né? Alguém, peraí, ainda tem isso, porque não tem sentido. Não tem sentido. O Tite também não se ajudou nesse final. Agora, o Felipe Luiz é um voo cego. É um voo cego, é um tiro no escuro para ver o que vai acontecer. É mais um sinal de desespero, aleatoriedade e falta de planejamento na gestão do Rodolfo Landim, que toda vez que deu certo foi por acaso. Nada foi planejado, tudo foi por acaso, até com os técnicos que funcionaram. Ou alguém achava que o Dorival, que veio do Ceará, ia ser campeão. Ou alguém conhecia para valer o Jorge Jesus. Ou quando o Ceni substituiu, na época, o Domênico Torrente, esperava que ele fosse ser campeão brasileiro. Ninguém tinha certeza. Sempre foi uma tentativa e erro, zero planejamento. Zero. A gestão inteira dele, 6 anos. Olha, aqui o Mauro falou sobre a questão do Matheus Cunha. O